João, capítulo 5, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João 5, achou, filho? Então vamos ler. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ó Pai, nós queremos rogar que essa passagem que aconteceu há tanto tempo atrás, que essa história verídica, que aconteceu há tanto tempo atrás, que nós, ó Deus, recebamos o sentido dessa história, que entendamos a importância do Senhor dentro desse contexto de miséria, de doença, de enfermidade. Então, ó Deus, que o Senhor, assim como visitou Betesda, que o Senhor nos visite nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Queridos, eu acredito que eu coloquei no grupo da igreja também um vídeo falando sobre o tanque de Betesda. Não sei se alguém chegou a assistir, mas eu coloquei no grupo da igreja um vídeo mostrando aonde era o local aonde Jesus de fato tinha realizado esse milagre. Eu trouxe e pedi para nosso irmão Lúcio projetar uma primeira imagem, que é uma imagem que vai mostrar para a gente aonde ficava a localização desse tanque de Betesda. Pronto. É só tirar o microfone daqui rapidinho, depois eu volto a colocar. Esse daqui é um mapa da cidade de Jerusalém nos tempos de Jesus. Essa é a cidade de Jerusalém, né? Toda a história que a gente ouve falar no Novo Testamento, a cidade de Jerusalém, ela tinha na época de Jesus essa configuração, tá certo? E nós temos aqui nessa área central de Jerusalém, um pouco aqui à direita, nós temos o lugar mais importante, que é o templo de Jerusalém. Esse templo não foi o templo erguido por Salomão e nem o templo erguido na época de Esdras e Neemias, né? Lá da época de Zorobabel. Esse templo aqui foi um templo construído pelo rei Herodes. Então ele foi construído na localização onde tinham sido construídos os 2 templos anteriores, né? Então toda a vida espiritual do povo de Israel, ela se baseava nas atividades que eram realizadas dentro do templo, os sacrifícios, os ofícios sacerdotais, os ofícios levíticos, né? As festas religiosas. Inclusive nesse texto de João capítulo 5, diz que era uma época de festa religiosa, provavelmente era uma festa da Páscoa,
ou então uma festa dos tabernáculos. A gente não tem certeza que festa é essa, mas é uma festa que provavelmente aconteceu no ano 28 depois de Cristo. E nós temos aqui, nesse ponto azul, aqui nesses retângulos azuis, nós temos a localização do tanque de Betesda. Então, essa história a gente vê falando sobre Jesus, ele se dirigindo ao templo, passando pelo tanque de Betesda e entrando pela porta das ovelhas, que era exatamente nessa localização. Então, esse daqui é onde fica o tanque de Betesda, e essa aqui é a passagem que é chamada no texto de Porta das Ovelhas, que recebia esse nome porque provavelmente as ovelhas que iam ser sacrificadas no templo, elas passavam por essa porta. Coloca a segunda imagem para a gente, Lúcio. Então, essa daqui é uma representação atual de como seria o tanque de Betesda, que na verdade eram reservatórios que recolhiam a água, principalmente a água da chuva, e essa água era usada para a distribuição de Jerusalém. Parte da água consumida em Jerusalém vinha desses tanques chamados tanques de Betesda. Essa palavra Betesda é uma palavra que ela tem uma origem hebraica, na verdade aramaica também, que é Bet Hesed, que significa casa da misericórdia. Talvez ela tenha recebido esse nome justamente porque nesse lugar se juntava uma multidão de pessoas desvalidas, de enfermos, de todo tipo de enfermidade, procurando cura. E muitas vezes as pessoas vinham, pessoas mais, digamos assim, um espírito mais nobre, mais caridoso, vinham para prestar algum tipo de ajuda às pessoas que estavam nesse lugar atrás dessa cura milagrosa. Então, esse daqui é uma representação atual de como seriam os tanques de Betesda. Bota aí a terceira figura para a gente, Lúcio. Pronto. E hoje, esse daqui, essas são as ruínas do tanque de Betesda. Tudo isso daqui, toda aquela estrutura, hoje se resume a essas ruínas que ainda hoje estão lá em Israel. Inclusive, ainda há água aqui debaixo, tá certo? Ainda existe água no tanque de Betesda. Existem, quem tiver o privilégio de ir para Israel, pode vir nesse lugar e ver que ainda tem água. Então, essa história que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 5, ela é tanto historicamente quanto geograficamente muito bem localizada. Isso é para vocês entenderem como se passa a história, tá certo? Então, depois da gente apresentar aí, geográfica, historicamente, esse tanque, eu quero convidar os irmãos a voltarmos os nossos olhos agora para o capítulo 5 do Evangelho de João, nos versículos 1 até o versículo 18, vai trazer para a gente a chamada cura do paralítico, Duas informações importantes nós trazemos do capítulo 4 de João, que foi o último texto que nós lemos antes desse nosso período de recesso do estudo do Evangelho de João. A primeira informação importante nós vamos tirar lá do capítulo 4, versículo 34 do Evangelho de João, que diz que Jesus ele conduz o seu ministério com base na vontade do Pai. O que diz João capítulo 4, 34? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, o que está conduzindo a vida de Jesus? Porque Jesus está se dirigindo a Jerusalém numa época de festa. Não era apenas, quem leu aí o texto de Êxodo, percebeu que haviam 3 festas obrigatórias para todo judeu celebrar. Uma dessas festas obrigatórias era exatamente a festa da Páscoa. E é essa festa, provavelmente, que Jesus ele está indo celebrar. Mas ele faz isso de uma maneira que ele passe por, digamos assim, uma área muito pouco privilegiada de Jerusalém, que era a face norte de Jerusalém, e nesse local, era um local onde havia um tanque chamado tanque de Betesda, onde ali ficavam muitas pessoas enfermas, tentando obter cura. Então, é curioso você perceber, que era um tempo de celebração, mas a opção de Jesus é subir a festa passando por um lugar de desalento, de desespero, de sofrimento, de angústia, de dor, de exclusão. Então, Jesus,
Ele poderia ir para Jerusalém por outras rotas, entrar por outros portões, mas ele decide, com base no ministério que ele tem seguido pela orientação do Pai, passar antes pelo tanque de Betesda, né? Então, enquanto rola uma festa, uma celebração no templo de Jerusalém, Jesus ele decide passar e visitar os inválidos e desesperados daquela cidade. Então, primeira informação importante que a gente precisa retomar, primeira ideia, é de que Jesus ele continua conduzindo o seu ministério e a sua vida com base na vontade de Deus. E segunda informação importante também, que o capítulo 4, nós vamos ver capítulo 4 do 43 até o 54, nós vamos ler que João, o evangelista João, ele encerra esse capítulo com a cura do filho do oficial do rei. O João capítulo 4, ele termina com um sinal. Vocês devem lembrar que João, ele trata os milagres não como meros milagres, não como meras atividades sobrenaturais, mas como sinais que eram realizados com o objetivo de mostrar quem Jesus era. Então, os sinais, eles são colocados em João, e no evangelho de João não tem tantos sinais assim, como nós encontramos em outros evangelhos, mas o evangelista João, ele coloca esses sinais para provar aquilo que é o propósito do livro, que é provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e quem crê nele vai ter a vida eterna. Então esse é o ponto, esse é o objetivo de João. Ele termina o capítulo 4 falando sobre o sinal da cura do filho do centurião, do oficial do rei. E nós iniciamos o capítulo 5 agora com outro sinal, que é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Ele começa fazendo uma contextualização, o evangelista João, dos versículos 1 até o versículo 4. Ele vai contextualizar, ele vai detalhar para a gente um pouco essa história. Então, ele vai falar sobre esse tanque, que na verdade era um reservatório de água acumulada que era utilizada na cidade de Jerusalém. Esse tanque, que significa casa de misericórdia, né? A palavra Betesda significa casa da misericórdia, ele ficava no lado norte de Jerusalém e próximo ao portão das ovelhas. Então, João ele faz questão de localizar exatamente aonde aconteceu. E duas coisas nos chamam a atenção sobre Betesda. Primeiro, que ali era um lugar de muito sofrimento. Não deveria ser um lugar muito bom de você visitar, principalmente se você está indo para uma celebração. Não é igual aquela pessoa no Natal, né? Então você vai fazer aquele banquete na sua casa, está cada vez mais difícil conseguir fazer banquete, né? Mas você vai fazer aquela churrascada na sua casa, né? Muita comida, refrigerante, suco, sobremesa, farofa, picanha, né? Aquele banquete, aí você pede alguém para orar, como é que a pessoa vai orar? Ó Deus, abençoa quem não tem nada para comer, né? A pessoa chega, sente um balde de água fria, né? Então, é uma situação muito, muito semelhante a quem sobe para uma festa e vê esse contraste de que bem perto do local dos miseráveis, dos abandonados, dos cegos, dos coxos, dos paralíticos, no lugar chamado Casa de Misericórdia, nos parece que ali misericórdia não era algo tão presente e tão comum. Na verdade, o local da misericórdia era um local de muito pouca misericórdia, era um lugar de muita dor, de muito sofrimento, e lá era o lugar onde terminava quem não tinha mais qualquer esperança. Era lugar só de gente desesperada, de gente desvalida, que não tinha mais recurso para tratar da medicina, que não tinha mais um familiar para lhe dar apoio, que a religião também já não ligava mais. Então, se você não tinha mais nenhum lugar para procurar ajuda, aonde você ia terminar o seu sofrimento? No tanque de Betesda, junto com os demais miseráveis, com os demais pobres, desvalidos e doentes. E o evangelho de João faz questão de deixar muito claro, era um lugar de multidão, muita gente, todo tipo de enfermidade, todo tipo de doente, todo mundo querendo a mesma coisa, o que fazia
o meu segundo ponto de reflexão em cima dessa contextualização é que Betesda também era um lugar de desilusão. Sabe aquele lugar aonde você vai quando nada mais lhe sobra? A presença desses desesperados se explica por uma superstição da época. Qual era a superstição que eles tinham? De que um anjo, vez por outra, não tinha uma agenda certa, né? Não tinha uma hora certa. Vocês viram que a imagem é de um lugar fechado, ou seja, era um lugar onde não tinha vento. Então, eles acreditavam que o movimento das águas se devia a uma passagem de um anjo. Um anjo vinha, tocava nas águas, e quando esse anjo tocava nas águas, o primeiro que ali descia era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então, se você não tem mais absolutamente nada na sua vida, o que você tem que fazer? Se apegar a qualquer tipo de ilusão, que é o que muito pastor faz dentro de igreja, que é o que muita igreja faz hoje. Vem de desilusão, vem de ilusão. Não é isso que a gente encontra em correntes, em jejuns pagos, em rosas compradas, em batons disso, em faça isso, faça aquilo, determine, declare. Essa quantidade infindável de superstição gospel e evangélica é utilizada para manter os desiludidos escravizados aos tanques de Betesda. Não promovem cura, não promovem libertação, só promovem escravidão. A ilusão, ela escraviza. Na verdade, a ilusão escraviza mais do que a realidade, mais do que a verdade. A mentira, ela escraviza. Então, nessa busca de ser o último lugar onde alguém ia conseguir a cura da sua enfermidade, estão todos ali apinhados, amontoados, né, competindo para ver quem era o primeiro a entrar no tanque de Betesda, né? Quer dizer, é um tipo de superstição cruel e desumana. Você oferece para o desvalido, para o desesperançoso, para o desesperado, aquilo que ele nunca vai ter. Não é assim que a gente faz? Algumas igrejas ditas evangélicas ou religiões estão fazendo, oferecendo coisas que eles não poderiam estar ofertando, porque não tem poder para tal. Olha, se você ficar aqui, você vai ser curado, você vai ser abençoado, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E a vida não é tão simples assim como muitos pastores estão apresentando. Então, na verdade, ao invés de igrejas onde há vida, onde há manifestação de um poder de Deus genuíno, o que nós encontramos são tanques de Betesda, acolhendo todo tipo de enfermo espiritual, e essas pessoas não propõem de fato uma cura definitiva para essas pessoas, é só ilusão. Então, o que me chama a atenção nesse tanque é exatamente isso: é lugar de dor e sofrimento, é lugar de lamento, é lugar de choro, é lugar de tristeza. Queridos, vamos abrir aqui um parênteses. Quem nunca esteve na sua vida num tanque de Betesda? Ou por mim ou por causa de alguém. Quem nunca esteve nessa situação de estar num tanque, junto com outros desvalidos, esperando um anjo tocar nas águas, para que a gente se pudesse lançar e conseguir uma cura ou uma libertação? Não é só cura física, é aquela cura do nosso coração, da nossa alma, né? Das nossas feridas interiores, a cura dos nossos problemas. Quem nunca esteve nessa situação de, por causa de alguém, de um mau pai, de uma péssima mãe, de uma situação financeira ruim, de estar nessa situação de desesperado, se aparece a proposta de um tanque, o que você faz? Eu vou. Se é para resolver esse problema, se é para tratar dessa minha enfermidade, se é para ter cura, se é para alcançar a liberdade, eu vou, nem que seja para viver uma ilusão. Então, para mim, o tanque de Betesda era bem isso. E nós temos, a partir do versículo 5 até o versículo 9, a cura do paralítico. É muito interessante esse paralítico nesse texto de João, nós não sabemos o nome dele, nem o sobrenome. Por exemplo, a cura do cego Bartimeu. Bartimeu não era o nome do cego, Bartimeu é uma expressão hebraica, Bar quer dizer filho, e Timeu significa o nome de alguém.
Então, quem era Bartimeu? Bartimeu era o filho de Timeu. A gente não sabe o nome, sabemos a maneira como ele é conhecido, mas esse paralítico, nós não sabemos o nome dele. É um grande desconhecido dentre tantos outros desconhecidos. Mas o que nós sabemos sobre ele? Ele estava enfermo, ou seja, ele estava naquela condição há 38 anos. Nós não sabemos a idade. Aparentemente, o texto diz, não quer dizer que ele tinha 38, 40, que ele fosse deficiente desde novo. O texto diz que ele estava naquela condição de invalidez. O termo é interessante, o termo grego utilizado significa seco. O corpo, quando é paralisado, os músculos eles vão retraindo, então o corpo ele vai ficando ressequido. É isso que o texto está dizendo. Havia tanto tempo que aquele homem estava naquela situação que até, como é que diz, os músculos eles atrofiaram. Ele não conseguia mais se mexer. Ele estava seco, é o que diz o texto. Porque ele estava doente de uma enfermidade incapacitante. Não era qualquer enfermidade, era uma enfermidade que o incapacitava a viver uma vida minimamente de mobilidade. Tanto que o grande problema desse homem era se lançar no poço. Olha, você imagina, você está na beira de um poço, né? Você está na beira da água, você está aqui na margem, você olhando para a água, mas a sua deficiência é tão grande que você não consegue ter força para se lançar 1 centímetro à frente, 1 passo à frente. Você não tem força para isso. É provável também, de acordo com o que nós lemos no capítulo 5, versículo 14, que essa enfermidade fosse consequência de algum erro, de algum pecado que ele cometeu no passado. Não é certo, também não é claro no texto, mas existe essa possibilidade de que aquele homem estivesse naquela condição por causa de algum pecado que ele cometeu, talvez algum pecado muito grave que lhe gerou consequências físicas. É como aquele jovem que você diz, se beber não dirija, principalmente moto. Como eu estava vindo a caminho daqui, e um rapaz do meu lado pilotando moto e vendo o celular ao mesmo tempo. Isso é arriscado em carro, você imagina numa moto. Então, por causa de uma imprudência, de algum pecado, aquele jovem cai, fratura aí alguma vértebra e ele pode ficar paralítico ou até tetraplégico. Então, provavelmente foi algo assim que aconteceu com ele. Algum pecado que ele cometeu e esse pecado teve consequências físicas. Então, isso é importante. Esse paralítico, ele estava desalentado, desesperado e sem esperança, nem mesmo na superstição. Quer dizer, você veja como era a situação do paralítico. Nem a superstição de um anjo que tocava nas águas, ele era possível alcançar, porque ele, sendo paralítico, quem tinha qualquer mobilidade além daquele que ele tinha, se lançava primeiro. Até para isso o negócio para ele estava ruim. Muito desalento, muito desespero. E quem então entra nessa história como fator determinante da mudança? Jesus. E aí é que muda tudo, amados. Porque é muito comum a nossa vida ter esse tanque de Betesda. É muito comum a gente passar por dias assim, por momentos assim. Alguns demoram minutos, outros horas, outros anos e outros demoram uma vida toda. De nós carregarmos essas enfermidades, como eu disse, não enfermidade física, mas uma enfermidade espiritual, emocional. E eu penso com toda sinceridade, eu trabalho com pessoas que possuem deficiência. E na vida de algumas, o que me chama mais atenção e torna o nosso relacionamento um pouco mais complexo, não é enfermidade física, mas é enfermidade emocional. Com os problemas que essas pessoas, talvez por conta da deficiência física e da maneira desrespeitosa e preconceituosa como eram tratados, desenvolveram algum tipo de questão emocional, mental. Isso torna difícil o relacionamento com algumas pessoas. Então, assim, amados, onde é que está a diferença? É nesse homem
para a multidão, quase toda, desconhecido, porque o homem que foi curado, ele não soube dizer aos líderes religiosos o nome de quem o curou. Perguntaram: quem é que mandou você carregar o teu leito em dia de sábado? E ele diz: olha, aquele que me curou mandou que eu carregasse o meu leito. Ele não sabia o nome de Jesus. Então, para ele, era um grande desconhecido. Então, Jesus ele está chegando para a festa em Jerusalém, provavelmente uma festa da Páscoa, no ano 28 depois de Cristo, e ele passa pelo tanque de Betesda. Ele não era obrigatória essa passagem, assim como não era obrigatória a passagem por Samaria, também não era obrigatório entrar nos tanques de Betesda. Ele foi lá propositalmente e, penso eu, sabendo que ia encontrar esse homem. Então Jesus ele está chegando para a festa, e ao que nos parece, lendo a história, que ele olha para aquele que é o mais desesperado de todos. Sabe, o mais desalentado, o que está na condição pior, aquele que não tem amigos, aquele que não tem companheiros, e Jesus ele demonstra a sua compaixão por aquele homem. Não é interessante pensar nisso, que havia uma multidão de enfermos, mas só um ganhou a atenção de Jesus? Isso deve levar a gente a pensar. O que Jesus faz para aquele homem, demonstrando toda a sua compaixão, toda a sua graça, toda a sua misericórdia? Versículo 6, ele pergunta: você quer ser curado? Parece uma pergunta óbvia, né? Parece uma pergunta óbvia, mas aquele homem está tão sem esperança que, de fato, ele acredita e guarda no seu coração aquilo que ele crê ser a única possibilidade de cura. Não, porque quando o anjo ele toca nas águas, eu não tenho ninguém para me lançar no poço, para me lançar no tanque, vem outro antes de mim e se lança. Jesus ele não perguntou sobre isso. A atenção do paralítico, ele segue na direção errada. É difícil competir com outros enfermos quando se é paralítico. Competição difícil. Qualquer movimento da água, o que acontece? Uma multidão se lança naquele tanque, esperando ter sido o primeiro. É igual cronômetro de corrida, né? Ou de natação. Milésimo de segundo. Ninguém nunca sabe quem foi o primeiro. O certo é que ele nunca consegue, porque ele não tem força para se lançar no tanque. Amados, a nossa vida também é assim, viu? A gente também caminha sem força. A gente é desvalido espiritual, a gente é desanimado espiritual, a gente carrega nossas feridas, nossas dores, nossos lamentos, nossa série de problemas, e dessa maneira nós somos incapazes de tomar atitude, até de se lançar na mais pura superstição. Nós não conseguimos, somos fracos até para acreditar naquilo que não faz o menor sentido. Então, Jesus ele se volta para aquele homem, como eu disse, ressequido, com o corpo seco, sem musculatura adequada, pele e osso, e ele diz para aquele homem: levante-se, pegue o seu leito e ande. E o que diz o versículo 9? Imediatamente o homem se viu curado. Não demorou, não teve que ter uma unção, não teve que ter uma cirurgia espiritual, não teve que ter um movimento. Jesus, por intermédio da sua palavra, do exercício da sua vontade soberana sobre aquela enfermidade, ele declara, ele diz: levante-se, tome o seu leito e ande. Aquele homem, ele imediatamente, não teve um intervalo de um segundo, ele não viu as carnes voltando a crescer, imediatamente ele se viu curado. Não apenas ver fisicamente, mas retornou a ele aquela capacidade mental de saber que ele poderia caminhar. Porque, você sabe, quando você sofre um acidente grave, você tem algum tipo de
né, algo prejudicado no seu corpo, e você passa um tempo sem conseguir se locomover, você precisa reaprender a andar 38 anos. Haja fisioterapia para que aquele homem pudesse, mesmo depois de ter sido curado, aprender a voltar a andar. O texto diz que imediatamente aquele homem se viu completamente curado, e era uma cura tão evidente, tão clara, que ele pegou, se levantou, colocou debaixo do braço a sua cama, era uma espécie de esteira, talvez de palha, colocou embaixo do braço e saiu andando, como se 38 anos não tivessem passado na sua vida. É só o poder sobrenatural daquele que tem poder e autoridade sobre todo tipo de enfermidade. E é interessante como as pessoas hoje procuram cura, libertação e resposta em todos os lugares, menos naquele que tem autoridade para fazer o que pode ser feito. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Não precisou colocá-lo sobre o tanque no momento que o anjo tocasse as águas. Não foi preciso. O próprio Senhor Jesus curou o paralítico. Ponto. E nós temos a partir daí algo que é muito comum no Evangelho de João, que são as consequências da cura. Como nós encontramos no final do capítulo 4, que a cura do filho do oficial do rei trouxe por parte de alguns credulidade e por parte de muitos outros incredulidade. Da mesma maneira, a cura daquele homem trouxe algumas consequências. Porque isso propiciou para os religiosos judeus que tivesse início a perseguição a Jesus, por duas razões. Primeiro, porque agora ele era acusado de não guardar o sábado. Os irmãos estão lendo o livro de Êxodo, vão ler também no livro de Levítico, as observações que haviam com respeito à guarda do sábado. Vocês não estão lendo, não estão vendo isso? Só que os fariseus e os religiosos, eles reinterpretaram essas normas que nós estamos estudando no livro de Êxodo. Eles colocaram outras normas, outras interpretações, detalharam ainda mais, e segundo as tradições rabínicas, pouquíssimas atividades poderiam ser realizadas no dia de sábado. Muito pouco poderia ser feito. E aquele homem, carregando o seu leito, foi acusado de fazer o quê? Quebrar o descanso sabático. E qual é a consequência desse pecado? A morte. Ou seja, aquele homem que acabou de experimentar uma libertação de 38 anos de uma escravidão pela enfermidade, e agora ele corre o risco de morrer por causa da sua cura. E ele é questionado sobre quem, interessante isso no texto original grego, eles vão perguntar quem foi o homem que lhe disse que você poderia carregar o seu leito em dia de sábado. Esse homem aí é a palavra antropos, que é um termo extremamente genérico para o homem. O que eles estão dizendo? Rapaz, quem foi o cara que lhe disse isso, hein? Tipo, quem foi essa pessoa que julga ter autoridade para desobedecer todas as nossas tradições? Quem foi esse cara, essa criatura? De uma maneira extremamente irônica e desrespeitosa. Então, aquele homem, ele é conduzido a dizer o nome de quem de fato tinha curado e mandado que ele carregasse seu leito. É interessante que a questão dos religiosos, eles perguntam o quê? Quem mandou você carregar o teu leito em dia de sábado? Milagre? Não é impressionante, não preocupa. A mente de todo religioso é assim. Das pessoas apegadas com extrema gravidade às suas tradições religiosas, às suas minúcias religiosas, dane-se o milagre. Dane-se, eu não me importo com o milagre, o que me importa é a lei. O que me importa é o ditame legal, é a minha interpretação da lei. Ah, você foi curado, não me interessa. 38 anos, foi liberto, não me interessa é que você obedeça a lei. Esse é o pensamento de todo religioso. Então,
Como o homem responde a primeira vez? Aquele que me curou me disse que eu tomasse o meu leito e andasse. Então, os religiosos, eles enfatizam aquilo que eles julgavam ser a desobediência à lei. E aquele que foi curado, ele enfatiza o quê? A cura. Ele diz, olha, eu sou um homem que há 38 anos era paralítico e eu fui liberto, eu fui curado. Eles se preocupam com isso? Não. O espírito da religião não se preocupa com libertação de ninguém, não se preocupa com proclamação do evangelho, está preocupado com estrutura, está preocupado com ditame, está preocupado com letra, está preocupado com papel, não está preocupado com vida. Ao saberem que Jesus tinha não só curado em dia de sábado, mas mandado um homem carregar o leito em dia de sábado, começou Jesus a sofrer perseguição, versículos 16 a 18. Como a religião, ela reduziu a importância desse milagre. Ele fica em segundo plano, ele perde a sua importância, ela perde a sua relevância. Queridos, nós não podemos criar uma tradição eclesiástica que coloque em segundo plano as pessoas, enfatize as estruturas. Assim como os fariseus, os rabis daquela época faziam. O que é mais importante? O que é mais importante é a lei, o que é mais importante é o ditame, o que é mais importante é a estrutura, o que é mais importante são nossas interpretações. As pessoas vivem para servir a essas coisas. Então, primeira acusação agora que Jesus recebe é a acusação de não guardar o sábado. E nós sabemos que essa foi uma das principais razões para os sacerdotes levarem Jesus à morte. E segunda acusação é muito interessante e ela colabora para o ponto do evangelista João, é que eles acusam Jesus de se fazer igual a Deus. Versículo 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Durmam adventistas com isso. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu pai, os religiosos sabiam a quem Jesus estava se referindo, a Deus, ao Pai dos céus. Mais uma vez o evangelista João enfatiza a divindade de Jesus no evangelho. Isso é muito comum e ele faz do começo até o fim. Os religiosos, eles entenderam a mensagem quando Jesus diz, o meu pai trabalha até agora. Deus, ele continua trabalhando. Isso é tão lógico. Senão não se oferecia sacrifício em dia de sábado. Deus, ele não sai de casa, ficava lá em casa, para quem ir no templo em dia de sábado? Os religiosos entenderam essa mensagem e receberam isso como uma blasfêmia, que era um pecado na época punido com a morte. E a partir daí, então, Jesus ele começa a ser perseguido pelos religiosos. Mas há aqui uma séria exortação ao ex-paralítico. Versículo 14, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Por isso nós podemos acreditar que a consequência, que a enfermidade que ele tinha era consequência de algum pecado. E isso também deve nos levar à reflexão de que pecado é algo com que não se brinca. Pecado, nós não brincamos com o pecado. Então, aquele homem recebeu a graciosa manifestação do amor de Deus por ele, mas ele não pode provocar a Deus vivendo uma vida ímpia, porque isso pode trazer uma consequência ainda pior. O pecado sempre traz uma consequência ruim, sempre. O seu pecado, aquilo que você está fazendo, por mais bonitinho e belo que você pareça fazer com que ele seja, ele é algo que te conduz de mal a pior. Não importa a justificativa que você dê para o que você leva no seu coração. Ah, é culpa de A, é culpa de B, não é minha culpa, não é eu que fiz. Se é pecado, está na sua vida, isso conduz você de mal a pior. Não, mas por que fizeram?
Se há algo no seu coração caracterizado como pecado, isso leva você de mal a pior. Não peque para que algo pior não lhe aconteça. E eu quero concluir essa reflexão fazendo 3 aplicações para a nossa vida pessoal, que você receba isso para o seu crescimento. Primeira aplicação que eu quero fazer: nosso mundo é um grande tanque de Betesda. Nesse mundo há toda a sorte de desvalido e enfermos, sejam desvalidos e enfermos físicos, sejam eles espirituais, emocionais, mentais, independente de qual tipo de enfermidade seja essa, esse mundo é um grande tanque de Betesda. Nesse momento, nesse mundo, existe todo tipo de pessoas sofrendo por todo tipo de enfermidade. Sejam elas relacionadas ao pecado diretamente ou não. Sejam essas enfermidades espirituais, mentais, emocionais, físicas. Nesse momento, existe muito sofrimento nesse mundo. Muita dor. No espaço onde nós encontramos muita festa, muita alegria. E vem aí um tempo que político gosta muito, que é carnaval, né? A cidade está jogada às traças, mas vem o carnaval, então vamos investir no carnaval. Então, nesse momento em que se esconde a dor atrás da celebração, o nosso mundo é um grande tanque de Betesda. E nós precisamos abrir os olhos, porque dentro de nós pode haver também muito sofrimento. Nós podemos ser as pessoas no tanque de Betesda. Você pode estar sofrendo, eu posso estar sofrendo por alguma razão nesse momento. Você pode estar passando por algum tipo de sofrimento. Então, o meu exercício nesse sentido não é imaginar que o mundo, que as pessoas, que os meus vizinhos, que os ímpios, o que eu preciso ver é que eu sou um paralítico no tanque de Betesda. De que eu sou aquele homem carente da graça, misericórdia de Deus, para trabalhar no meu interior e trazer cura às minhas enfermidades, sejam elas físicas, espirituais, emocionais, mentais. Então você pode estar no tanque de Betesda nessa manhã. Segunda reflexão, segunda aplicação, é que Deus graciosamente vê todas as nossas enfermidades. Não apenas as enfermidades evidentemente físicas, aquelas que nós claramente vemos que temos, os nossos problemas físicos, sejam eles incapacitantes ou não. Não é só uma doença como glaucoma, obesidade, algum tipo de deficiência que me impeça de me locomover, diabetes, pressão alta. Não são só esses tipos de enfermidades, mas Deus ele vê de maneira profunda as mais interiores enfermidades da nossa alma. Então Deus ele não é o Deus apenas dos desvalidos e deficientes físicos. Ele é o Deus daqueles que interiormente estão enfermos. Por isso que a Bíblia diz que um coração quebrantado e um espírito contrito, diz o Senhor, eu não rejeitarei. Aquelas pessoas cansadas, abatidas, que interiormente estão quebradas, elas são vistas por Deus. Deus olha essas pessoas, na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia, no seu desprazer, nas suas amarguras, na sua raiva, na sua ira, na sua decepção, no seu desânimo, na sua falta de sentido, na sua falta de prazer, na sua falta de alegria, na sua falta de sentido de viver. Deus, ele olha para essas coisas e não há como nós escondê-las dele. Nós não conseguimos negar
Aquilo que talvez para os outros seja oculto, para Deus é muito evidente. Então Deus não só vê a marca que é exterior, Deus não só vê a pele enrugada, Deus ele não vê apenas a cabeça raspada, Deus ele vê aquilo que ninguém consegue ver dentro de nós. E Deus ele se aproxima de nós. Assim como ele se aproximou graciosamente do pior dos piores no tanque de Betesda. E se nós, com toda a sinceridade, meu irmão, se você olhar para dentro de você, você vai chegar à conclusão que interiormente, espiritualmente, nós somos muito, muito piores que o paralítico no tanque de Betesda. As nossas enfermidades espirituais, os nossos maus pensamentos, a nossa amargura, a nossa raiva, a nossa maledicência, o uso que nós fazemos da língua, o uso que nós fazemos do nosso tempo, a nossa preguiça espiritual, tudo isso acumulado. Se eu estivesse no tanque de Betesda, Jesus passaria, olharia para mim e diria: esse daqui é o que está em pior condição. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus, ele olha para nós de maneira graciosa. Ele não fez exclusão, não, esse daí tira, esse daí está ruim demais, tira daí. Ele olha para nós com olhar de graça e com olhar de misericórdia. E terceira e última aplicação: peça a Jesus que cure você. Peça a Ele cura, independente de qual seja a sua enfermidade. Independente da sua idade. Eu sou pequeno, eu tenho 9, 10, 11 anos, 12 anos, mas eu já guardo mágoa, rancor, ranço, ódio, descrença, incredulidade no meu coração. Peça ao Senhor que traga sobre você cura. Não acha que seja uma enfermidade pequena. Câncer nunca começa grande, não é? Existem sinais evidentes, por exemplo, do câncer de pele. Não começa grande, não é a grande ferida. Começa pequenininho. Não despreze o tamanho da sua ferida. Peça cura. É só uma magoazinha, peça cura, isso é enfermidade. É só um ódiozinho, peça cura. Algumas vezes isso pode acontecer de maneira imediata. Você pede a Deus de maneira profundamente poderosa, graciosa, Ele, por meio do seu poder, faz como Ele fez com aquele paralítico no tanque de Betesda. Ele fica completamente curado. Às vezes, Deus ele tem o poder de levar uma mágoa embora. Sabe, aquele negócio instantâneo que você sente aquela libertação. Outras vezes é um trabalho longo de restauração que Deus faz por nós. Independente se é rápido, se é demorado, o que nós precisamos é de cura. Algumas vezes é o resultado, algumas vezes a nossa enfermidade é o resultado do que os outros fizeram a nós. Alguém me magoou, alguém me fez sofrer, alguém me desrespeitou, alguém abusou de mim, alguém me tratou mal, alguém falou mal de mim. Algumas vezes o que nós estamos enfrentando hoje é resultado do que os outros fizeram a nós. Outras vezes é o resultado do que nós fizemos aos outros. Sabe aquela culpa que você carrega porque você fez alguma coisa contra alguém? Ou por injustiça, ou por desonestidade, ou por falta de sinceridade, ou por omissão, você foi omisso, não ajudou, não tratou como deveria. Às vezes é o resultado do que nós fizemos aos outros, e não do que os outros fizeram a nós. Só que ainda outras vezes é o resultado do que nós estamos fazendo a nós mesmos. São nossas decisões, são as nossas enfermidades interiores, resultado das nossas próprias atitudes no que diz respeito à nossa vida. De qualquer maneira, para nós, só existe uma possibilidade de cura, que é naquele homem que está passando pelo tanque de Betesda.
Então, que o nosso grito, que o nosso desejo, num tempo como esse, ao ver Jesus passando, seja levantar a mão e dizer: Senhor, de todos o pior aqui sou eu. Para que eu chame a atenção dele e ele entenda que eu preciso de cura. Quem é o pior aqui para receber cura? Eu sou o pior. Queridos, que sejamos como aquele homem, há 38 anos, escravo de uma enfermidade, lançado num tanque à espera de uma superstição que jamais aconteceria, procurando no lugar errado. Que a gente encontre com Jesus e que Ele traga cura para a nossa vida. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero agradecer a esse tempo. Ó Deus, que o Senhor, pela Tua graça, traga à nossa memória as nossas enfermidades. Talvez algumas situações aqui muito próprias sejam pessoas enfermas que se automedicam com ilusões a fim de que não se manifeste a enfermidade. Talvez a nossa alegria esteja ocultando o pranto. Talvez o nosso serviço esteja mascarando a nossa frieza espiritual. Talvez a nossa ausência esteja escondendo a nossa insensibilidade para as coisas eternas. Não sei, Deus, mas o Senhor sabe. Então, que o Senhor nos visite, que o Senhor traga à nossa memória as doenças e enfermidades de todo tipo que precisam da visitação do Senhor. Que a nossa oração não seja por um anjo que toca nas águas, que a nossa oração seja pela visita do Senhor na nossa vida, para nos trazer cura e nos trazer libertação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.